Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Vamos entrar na cabeça de uma criança. Ninguém me explicou nada. Não tinha um adulto. Não tinha como eu me comunicar. Não tinha como eu pedir ajuda. Eu não sabia o que estava acontecendo. Vergonha, 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 vergonha. Quando eu entrei na sala de aula, meu cérebro fez um negócio. Reescreveu a história, para que eu não sentisse vergonha. As crianças olhassem para mim e eu... Você acredita? Tava lavando minhas mãos lá no banheiro, me molhei toda. A criança viu que eu fiz xixi. Eu fiz na frente dela. Mas eu sentia tanta vergonha e não sabia para quem pedir ajuda, que na minha cabeça infantiloide, se eu só fingisse que a realidade era diferente, tava tudo certo. Então eu passei aquela semana inteira falando para as pessoas, você acredita, gente? Aquele dia eu lavei minhas mãos e me molhei. E todo mundo tipo... com aquela cara de dó de mim, sabe? E eu não sabia para quem pedir ajuda. Aí a professora veio, pegou minha mão, e ela não falava português, mas ela apontou, ela falava espanhol, ela apontou pro banheiro, ela falou, banho, banho. Eu, né? Você deu para sacar o desespero de uma criança que não tem para quem pedir ajuda, então ela tem que lidar com a vergonha de algum jeito. Inventou uma mentira. Ela inventou uma mentira. Narcisista, ele tem a idade emocional de uma criança. Ele tem as atitudes, a visão de mundo, os mecanismos de defesa de uma criança. Ele é tão infantiloide porque ele é uma criança. Em algum lugar da infância dele, ele estava sentindo tanta vergonha e não tinha um adulto para ajudar. E aquilo era tão rotineiro e tão comum que o único mecanismo que ele tinha de defesa era simplesmente fingir outra coisa, né, gente? Então ele começa numa idade muito cedo, onde a criança mistura mesmo o que é real e o que não é, né? Ele começa a mentir, só para não ter que reconhecer aquela realidade. Todo mundo conheceu uma criança assim da escola que mentia deliberadamente. E todo mundo sabia que ele estava mentindo. Isso. Teve uma menina que estudou com a minha turma, tal, que a gente se formou todo mundo junto. E ela falava umas coisas que a gente sabia que não era. Sim. Sabe? E, assim, todo mundo tinha esse olhar de pena mesmo pra ela. Porque eram... alguns colegas da sala já tinham ido na casa dela. E ela teimava em falar coisas sobre a casa dela que a gente sabia que não era. Porque já tinham ido lá e visto. E assim, tava tudo bem não ser aquilo. Não era nem... E não era nem pra, tipo assim, financeiro pra mais ou pra menos. Ela só mentia coisas assim, tipo... não, porque meu quarto é rosa. É mentira que não faz nenhum faz sentido. Isso. É qualquer mentira. Nem o narcisista sabe porque tá mentindo mais. Eu lembro uma vez, isso foi tão marcante pra gente, uma professora nossa tava contando, era em Sorocaba isso, e a nossa professora tava contando que tinha vindo pra São Paulo na estreia de uma peça naquele final de semana. Ela tava comentando, gente, eu fui numa peça no final de semana, não. Era uma estreia de uma peça e ela tava muito empolgada, ela era toda cantora, artista, tal, então ela tava feliz contando pra gente, sabe? E essa menina tinha ido ao banheiro na hora. E ela perdeu a parte de fui a uma estreia. Ela perdeu essa informação. Quando ela voltou do banheiro, a professora estava já empolgada contando. Aí ela falou, eu sei, eu vi já essa peça. E aí, nem a professora teve coragem de dizer, tipo, você não viu, gata. Fui na estreia. Você não viu. Entendeu? Foi agora, foi ontem. E você consegue sentir essa dó que você sente de alguém fazer isso? Porque é tão esquisito. E você não entende porque... E dá uma certa dó, que você vê que a pessoa tá lá. E ela tá acreditando. O que acontece com o narcisista? Como ele começa a mentir muito cedo, ele nunca desenvolve a capacidade de lidar com a realidade. Não tem outra capacidade. Então, o cérebro dele mente mesmo que ele não precise. Então, em que situação? Ele tá lá no seu dia a dia, brotou uma situação que gera vergonha, já começa a mentir. Brotou uma situação que gera culpa, começa a sentir. Como ele tá se sentindo, muitas vezes, né, ele se sente abandonado, porque, por exemplo, eu falei que tem duas formas de formar um narcisista, né, através do abuso e não dando limite. Mas esse não dar limite também é não dar amor, tá? E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição.